Bem, pessoal, ó, vamos prestar atenção agora. Como a gente tinha trabalhado em sala de aula, essa viagem ela não é aquela roteiro tradicional de areia que a gente faz de Brasil no período colonial, de vir visitar o engenho e vir ver a relevância da cana-de-açúcar para a areia. Não. A gente veio a partir daquela discussão que a gente teve em sala de aula e a gente parou justamente nesse ponto porque aqui a gente tem a oportunidade de ver como a areia ela é construída dentro de uma serra. E essa serra ela vai ser esse obstáculo para que o trem que levou, vamos dizer assim, o progresso para Campina Grande, ele não pudesse vir para a areia. E a areia, dentro daquela discussão que a gente fazia, a partir daí ela foi esquecida pelo trem e ela parou no tempo. O que Campina Grande desenvolveu a partir do algodão, com a estrada de ferro, a areia ela parou com a cana de açúcar. Como o trem ele não subiu, a areia ela ficou estacionada. E é justamente essa discussão que vocês têm que fazer nos slides. Demonstrar como esse relevo que a gente está vendo aqui, um relevo de serra, dificultou essa vinda do trem e, consequentemente, a continuação desse crescimento de areia que até então tinha se destacado com a cana-de-açúcar, com uma grande produção de cachaça nos enchentes. É a mais rica do estado, né? Da província. E como com essa ausência do trem, a areia ficou estacionada. Não é isso, Bruno? Assim, a gente pode notar até no próprio ônibus, quando a gente vinha subindo ali, que o ônibus dá uma cansada e o cabo tem que puxar a máquina para subir. E a cidade não é aqui não, ainda é lá em cima, a gente tem que subir mais. E as fazendas, consequentemente, também são lá em cima, lá para trás. E a gente tá no quebra aqui, não precisa quebra. Porque o quebra no período colonial, quebra de areia. Toda vez que você vem para areia, você marca para se encontrar no quebra, nessa região. Porque o escravo não tinha acesso à cidade, a não ser aqueles que tinham serviço. Então o escravo, por exemplo, que tinha um horário de folga, o único canto que ele poderia vir até chegar à cidade era no quebra. Então era no quebra que era o limite do escravo transitar. Então eu sou escravo de uma fazenda aqui embaixo, então eu só tinha acesso à cidade até aqui. Tá certo? Para ir para a cidade eu tinha que ir outra rota, porque a cidade era um lugar da elite. E onde a elite estava, o negro não podia estar. Então daí o tempo quebra. Isso aqui é um ponto escravo. Tá certo? Uma espécie de ponte. E outra coisa também que a gente pede que vocês prestem atenção é em relação à arquitetura da cidade. Porque a gente sabe que a areia ela recebe essa influência da modernidade. Então tem momentos que você está dentro do centro histórico de areia que você sente aquele ar europeu. Até espécies de árvores que foram trazidas para cá para dar justamente esse ar europeu à areia. O professor falava que a gente vai visitar a escola, não é? E vocês vão observar que na frente da escola tem pinheiros, que não é uma árvore natural aqui, endêmica, vamos dizer, aqui da região. O pinheiro ele vem trazido justamente da Europa, porque o pinheiro ele tem aquele formato conífero, porque quando a neve cai sobre ele, ela escorre, não fica presa nas árvores. E aí na tentativa de tornar essa área, essa espécie de Europa, a gente vê esse reflexo tanto nessa questão dessa vegetação que é introduzida, como também na arquitetura de areia, que a gente vai ver isso no Teatro Minerva, a gente vai casar no José Rufino. Também. Pronto. E também o próprio estilo das casas, a rua ali no centro histórico, vocês percebem que é bem interessante. Bem, preste atenção. Ei, rapaz, ei! Esse lado aqui é o lado que dá acesso ao litoral. Então, quem vem e o trem que passa de Itabaiana para cá, porque vocês percebam que desse lado de cá também é uma região serrana. Então, vocês têm que mostrar os dois pontos no slide. Lá no quebra, a entrada, e aqui essa entrada vindo do litoral. E como o professor estava falando, se a gente continuar aqui na estrada, a serra ela fica mais alta, certo? E é isso que vocês têm que colocar no slide. Aí agora vocês tirem foto dessa região onde vai embora agora e a gente vai voltando aqui pela estrada, certo?
ele é o teatro mais antigo, justamente. Se a gente entrar, a gente vê que nas laterais tem uma espécie de púlpitos que eram os coronéis da região que iam assistir os espetáculos. E era reservado à elite, certo? Colonial, quem construía as igrejas eram escravos, só que existia igrejas para brancos e igrejas para negros. Então, essa igreja, ela é até uma igreja assim, menos ornamentada, vamos dizer assim, porque justamente era uma igreja destinada ao público negro. A igreja que era destinada ao branco, o negro não entrava. Existia uma região fora que se chamava pórtico e os negros ficavam nessa região fora que se chamava pórtico, porque eles não podiam entrar no interior da igreja. Nós não vamos poder entrar porque aqui você tem que trazer o guia que ele abre a igreja, mas por dentro ela não vai ter, por exemplo, aqueles detalhes em ouro que a gente vê, bem característico do barroco, mas ressaltar isso, uma igreja construída por negros, por isso Nossa Senhora do Rosário, dos pretos, e isso está muito ligado àquela tradição das irmandades, que eram as chamadas irmandades leigas, que era uma forma do leigo participar ativamente da vida da igreja. Nós vamos ter a Irmandade do Carmo, a Irmandade de Nossa Senhora dos Rosários, nós vamos ter a Terceira Ordem de São Francisco, e que eram formas dos leigos atuarem dentro da igreja na questão de catequese, na questão da própria construção de igrejas, porque nós sabemos que a falta de padres era grande e nos lugares onde esse padre não podia estar, essas irmandades elas acabam ganhando destaque. E aqui a gente vê a atuação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que construiu a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, certo? Bom, pessoal, presta atenção. Essa aqui é a igreja matriz de Ares, certo? A igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição pertence à diocese de Guarabira. Essa igreja ela tem uns aspectos interessantes e que a gente deve comparar principalmente com a igreja que a gente visitou lá atrás, que foi a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Por quê? Perceba, a primeira questão é esse lance aqui na frente. A igreja, no período colonial, além daquela divisão que eu abordava para vocês, de uma igreja destinada ao branco e de uma igreja destinada ao negro, existia essa questão de, no presbitério, o leigo ele não poder subir. Então, quando a gente visita essas igrejas mais antigas, a gente percebe logo essa diferença com essas igrejas mais modernas. Por quê? O presbitério, ao invés dele ser no nível da Assembleia, ele sempre vai estar acima de quê? Da Assembleia. A gente também deve perceber essa variedade de altares que a gente percebe dos santos. Por quê? A gente sabe que a devoção ela é uma presença marcante na vida da igreja e era comum as famílias pedirem para se celebrar missas no dia do santo que elas tinham devoção. Então, hoje é dia de Santa Catarina de Sena, minha família é devota. Então o padre vinha aqui na igreja e celebrava a missa no altar destinado a Santa Catarina de Sena. Então essas são características importantes que a gente deve observar sobre como se dava essa questão da vida privada do católico e como ele vivenciava essa esfera devocional que foi difundida através de um processo catequético, que a gente sabe que foi fruto da atuação dos jesuítas desde lá do início do século XVI e que isso vai ser muito presente aqui em Areia, principalmente porque a gente sabe que a Areia vai se destacar a partir de quê? Da vocês e fica tirando assim porque acha bonito, mas a gente tem que prestar atenção à função que essa cultura no interior da igreja ela tem, que é uma função de caráter pedagógico. Nós sabemos que grande parte da população do período colonial ela era o quê? Analfabeta, não sabia ler. Então a igreja ela criava formas de passar essa mensagem do evangelho para as pessoas de diversas formas, através do teatro, como a gente vê no caso dos jesuítas, e também através da própria arquitetura da igreja. Então percebam,
as pinturas, elas têm essa característica de levar essa pessoa que está no interior da igreja a pensar no transcendental, a pensar em quê? Em Deus. Então essa pintura, ela tem um caráter catequético. Ele não sabe ler a Bíblia, mas quando ele chega aqui e vê o painel da criação, ele logo vai saber que Deus é o Criador do mundo, que criou o mundo. A igreja, ela é marcante também nesse processo, certo? De toda construção, de uma consciência desse homem temente a Deus, desse homem que na sua vida ele busca obedecer aos desígnios de Deus. Então ele vai estar a todo momento tentando se policiar para não pecar, e a igreja, ela faz parte desse processo, certo? Então isso que eu queria que vocês prestassem atenção. E a Bastarda, quando a gente fala Bastarda, é uma família rica, tá certo? E um casarão que tem, inclusive, o que? A parte onde morava os escravos, que configura, mesmo sendo na área central, uma senzala, porque você já acha geralmente que é só havia. Qual é o resquício disso? Por exemplo, se você andar, eu fui criado no centro de Campina Grande, toda casa do centro de Campina Grande, da década de 30, 40, 50, tem o quarto dos fundos. E o quarto dos fundos é para quem? Para empregada. Claro que hoje as empregadas não moram no quarto do fundo, mas ainda tem em casas pessoas que têm esse estilo de achar que a empregada tem que morar no fundo. Isso é uma coisa que vem da tradição escravista, a ideia de que o escravo tem que ficar no fundo da casa. Também, se vocês já quando subirem, vocês vão configurar mais uma vez a ideia de relevo, porque vocês vão ver que a gente está num ponto muito alto, tá certo? Para lá é que se vê. Aí, pessoal, outro ponto também que a gente queria mostrar.